vi certos milagres, as pessoas caídas no mundo, Deus transformar, porque Ele fala, eu farei o que tira do que não são para envergonhar os que são. Porque Deus não veio para os bons, não. Ele veio mesmo para os perdidos mesmo. Os ímpios, aquele que tinha sanguinolento, que nem Paulo, sangue nos olhos. Que se nós falarmos de Paulo, era um hominho de 1,60 m, careca e feio, mas tinha um conhecimento da lei judaica. E inclusive era amado do Sinédrio. Governadores tinham medo dele, porque o Sinédrio tinha 72 sacerdotes e era uma força demais. Quando ele chegava num governador e pedia, eu quero a carta, que eu vou destruir esse povo. O que aconteceu? Ele achava que era poderoso e encontrou um outro mais poderoso numa luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu do cavalo, como se fala. E nós estamos agora aqui com internet e tudo, EAD, né? Ensino à distância. Nós ficamos bem, porque ficamos na nossa casa. A primeira pessoa que teve ensinamento à distância foi Paulo. 3 dias num estado letárgico, que nós poderemos chamar de coma. E ele então ficou sabendo tudo, o que era o céu. Saulo, para com picuinhas. Meu reino não é comida, não é bebida, não é essas picuinhas que vocês fazem. Meu reino é justiça. E ele até ele declarou, né? Não sei se eu ou alguém, tal. O espinho na carne dele, todo mundo degradia saber o que é o espinho na carne de Paulo. É só ler o versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 7 e voltar para o 4. Porque ele viu coisas inefáveis, que ele não podia falar. E outra, se eu contar certas coisas para você que passei na minha vida, vocês vão falar que eu sou mentiroso. Por isso ele fala, se pela mentira aumentou mais o amor de Cristo. Mas isso é para os pregadores, né? Salmo 119, 24 diz assim, também os seus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Se eu estou só falando das coisas boas que Deus me dá, Ele vai me dar mais coisas boas, porque Ele fala, faça isso lá para o pastor Pedroso, porque ele não suporta de ver tantas bênçãos e ele quer contar para todos. Como é que eu vou arrebatar ovelhas para os caminhos do Senhor, se eu passo para você nem um bom dia ou nem a graça do Senhor? Não fala para a pessoa, Jesus te ama. É tão bom você ver uma diferença. Essas pessoas, não quero nem me mostrar, eu via a pessoa catando o resto, tal. Eu falei, Jesus te ama, irmã. Ela, eu agradeço, eu creio, tal. Pulando ali, na beleza de ouvir o nome de Cristo, e nós não queremos nem falar. Eu quero saber se o meu vizinho tem inveja do que eu recebo. Não existe essa situação. Sem causa não há culpa nenhuma. E nós vemos então que nós temos que falar da graça e misericórdia do Senhor e falar mesmo que Ele está comigo, que Ele faz. Se não fez hoje, é o tempo dEle. Deus proverá. Vocês querem saber de uma coisa? O mês passado eu não consegui pagar o meu talão da Casas do Atacadão. Um desespero. Mas como eu tenho que fazer a prova de vida, dia 9 ou 10 eu fui fazer a prova de vida
E o camarada falou assim: irmão, você transferiu todas essas coisas para o seu banco? Sim, porque eu venho aqui no Banco do Brasil, aqui em Itapecerica, e era uma confusão, me dava um cartão que dizia que tinha todas as possibilidades, chegava na esquina, esse cartão era bloqueado, não sei o quê, e por insistência da minha esposa, eu transferi, que é perto de casa, e nós recebemos tal. Ele falou: você quer que eu faça direto? Cai aqui, já cai lá. Você tem que tirar um resto que tinha no banco. Eu falei: tem resto aí? Porque eu não mexo nessas coisas. Ele falou: tem. Pela graça e misericórdia do Senhor, o que tinha ali deu para pagar o atacadão e ainda pagar uma multa. Glória a Deus. Eu vou ter vergonha de dizer que é Deus que cuida de mim? Não, eu tenho que cada vez dar glórias a Ele. Mas muitos se calam, né? E por que são testemunhos que eu dou e são conselheiros de Deus para Deus, porque Ele vem e faz essas situações para mim. Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas? Quando eu estou em trevas, está com problema alguma coisa, eu me ajoelho e peço e converso com Deus. E se eu recebo depois, eu tenho vergonha de falar que foi Deus. Sabe por quê? Porque eu já passei muitas necessidades. E meus amigos eram ricos mesmo, tinha transportadora, tinha fazenda e tudo. E eu chegava neles e eles falavam: eu também estou em vermelho, não sei o que e tal. Minha pastora sempre fala assim, que a minha esposa fala assim: 27. Pastor Pedroso, se esses teus amigos te ajudassem, você não estava no caminho de Deus. 27. Claro, porque eu ia endeusar esses homens. É meu amigo, me ajudou, me fez essas coisas. E em trevas é que Deus me escutou. E a minha bênção é grande, e sempre conto, mas pelo tempo não posso retardar. Dizei-o em luz, na clareza. E o que escutares ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não me diga que à noite, nós que estamos na sã doutrina, o Espírito Santo não fala contigo. Eu digo, eu já tinha um conhecimento que eu, pelos excesso de trabalhos, trabalhava em 3, dormia 20 minutos só. E hoje eu cochilo. À noite ele vem: mas olha, se fosse, eu falo para minha pastora, se fosse para escrever, eu escrevia livros e livros de livros, porque vem tantas coisas lindas com pregação. E eu não sou pregador, porque pregador tem muitos. Já me retirei. Mateus 10, 33. E aqui diz: escutasse o ouvido, pregai sobre os telhados. Você não precisa mais subir nos telhados como os judeus faziam antigamente, em todo lugar. Glórias a Deus porque me fez assim. Glórias a Deus que eu estou andando. Glórias a Deus que eu posso ver. Glórias a Deus que eu respiro. Mas não, somos tacanhos. Parece que tem vergonha de chegar na rua e falar: eu sou crente, daí? É você que me dá comida? É você que me paga? Não é você que me dá o ar? É você que me dá a vida? Quem dá é Jesus, é Deus. É os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Vergonha. Depois naquela... Tanto é, né, que aqui vai falar assim, Mateus 10, 33. Mas qualquer que me negar diante do homem, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Fiz isso. Eu não falo aquela bênção que me abençoa todo dia. Chega naquele dia, eu quero entrar no céu, Ele está lá, Ele é nosso juiz. Agora, fala: Pai, olha esse aí. Esse aí não quis falar as bênçãos que o Senhor mandava. O Senhor dava e mandava eu dar para Ele. É assim, né? Eu tenho do mundo, diz que um camarada era orgulhoso, passava perto, era apartamentos com porta contra porta, mas aquele era o soberbo, orgulhoso, passava, não queria saber, não sei o que, tal.
Ficou desempregado, depois um dia ele precisou procurar emprego e fazer falar, para ver se passava, né? E quem estava do outro lado, sendo o sujeito que iria falar, se servia ou não, o homem que morava na porta da frente e que passava por ele nem bom dia dava. Será que esse sujeito conseguiu emprego? Não, porque o próprio camarada já estava estudando ele várias vezes, porque não dava um bom dia, não fazia nada. O que ele vai fazer na minha empresa se não prestava nem de ser vizinho? E a palavra diz, não é? Cuida do amigo, que ele será seu irmão. E é melhor o vizinho do que o seu parente. Seu parente mora perto de você, os meus parentes são quilômetros distantes. Se eu não cuidar de ter amizade com os meus vizinhos, quando eu precisar ou eles precisar de mim, há uma taxação que minha esposa fica meio assim, porque lá em casa é uma fila de me empresta isso, me empresta aquilo. E a lei diz isso aqui também, para nós não negarmos de emprestar. Aos relutantes, aos indecisos. Atos 26:16. Mas levanta-te e põe-te de sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Caído? Caído porque você não fica de pé para falar, eu sou forte, eu posso mostrar ao povo que eu sou abençoado. O meu Deus olha para mim e vê que eu sou luz, eu sou sal. Não se esconder nas trevas. Ele nos concede segurança. Tem medo? Medo de quê? Não tenha medo do homem não, mas tenha medo daquele que pode. O homem acaba com a vida, mas ele é com a vida eterna, né? Atos 4:29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Olha para as suas ameaças. Quem estão te ameaçando? Não é isso? Ele cuida de nós. Está lá, parece que é Isaías 49:15. Pode uma mãe deixar seus filhos, mas ele não abandona, né? Mas é assim. Título, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme para os que creem em Deus. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Crê em Deus? Então eu falei de Deus. Tem os camaradas aí que acham que o time dele é o melhor do mundo e que não sei o que, brigam, como aconteceu segunda-feira aí, em Diadema, inescrupulosos. O time não dá nada para eles, eles estão brigando, matando um ao outro. Deus lhe dá vida, lhe dá família, te dá um cargo, muda o seu nome. Hoje, pastor Pedroso passou na frente do Pedroso, que é uma família, um nome maior, pastor. Um grande ministro do americano, 1350 igreja, perguntaram para ele por que ele não é presidente dos Estados Unidos. Ele falou, não, porque eu sou pastor. Você notou a relevância que ele deu mais ainda do que ser presidente? O testemunho é um louvor das graças que recebemos. Cada vez que eu conto as minhas graças, meus testemunhos de que as coisas que eu recebi, eu estou dando graças ao Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Poderia ele não receber nada, mas ele estava ali dando testemunho das coisas que anunciava.
Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vamos vencer qualquer coisa, porque nós estamos testemunhando. Deus é grande, Deus é maior, nós com Deus venceremos, seremos vencedor com Deus. É Deus na frente. Ele diz que vai na frente quebrando barreira, todas as coisas. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você quer ser simples? Comece a falar, testemunhar das grandes coisas que Deus faz. E Ele cada vez vai te colocando num caminho que logo, logo você está, como Ele diz, te colocarei no meio dos príncipes. Salmo 119, 14. A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Nós iremos viver cada vez mais, porque estamos fortificados na fé de Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Bem, de qualquer maneira, vamos aqui, continuando. Estamos em pouco, mas Deus, eu sempre diz, Deus não quer multidão. Se fosse assim, Ele seria soberbo e nem atravessaria o lago do lado de lá, mas Ele avisava, porque Ele saiu de Nazaré para morar em Cafarnaum. Então Ele falava para os adeptos deles, os discípulos que viraram apóstolos: estou indo, vamos para outra banda. Porque a multidão queria, sabe o quê? Queria estar no meio do tumulto, fugindo dos soldados romanos que matavam, e que sabia que junto com Cristo tinha água, tinha comida, tinha segurança. E próprio Jesus declarou: vocês estão comigo por causa da comida e bebida. Por isso nós estamos aqui, estamos em pouco, mas é assim que Ele quer. Ele está procurando não multidão, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E nós devemos demonstrar que nós somos adoradores. Não porque o que Ele fez para mim, mas Ele fez, faz e fará cada coisa maiores, mais grandes. Amém? Louvado seja. Pastor Lindenberg, venha orar pelas nações.